De volta com o nosso workshop sobre metodologias ativas do ensino híbrido com o professor Franklin Brasil. A gente já conversou aqui, olha, quase uma hora. E é tão bom esse bate-papo que parece assim que se passaram 10 minutos. Esse tema também é tão atual, é tão importante de ser discutido, que eu tenho certeza que você de casa também está preso aqui com a gente. E chegou o nosso último bloco, né? Vamos falar sobre como proceder no encontro, né? Na aula presencial, depois de tanto tempo aí no ensino remoto, né? Na aula online, quando a gente vai encontrar esse aluno, né? Quando o professor vai encontrar com esse aluno, quando esse aluno vai encontrar com esse professor, como é que deve ser esse encontro? Existe alguma preparação, professor? Fala pra gente. Existe sim. Bom, na minha época, como diz um jogador que ele utiliza muito essa expressão, na minha época, quando eu entrava nos chats para me encontrar com as pessoas, eu me produzia, eu me arrumava, eu fazia a leitura de algum livro para chegar nesse encontro com algum vocabulário bacana. Da mesma forma devem ser os alunos. Os alunos, eles devem sim ter esse friozinho na barriga, eles devem ter essa ansiedade. Evidentemente que esse friozinho, essa ansiedade, não pode petrificá-los, mas se eles tiverem esses sentimentos, significará que eles sabem que terão um encontro importante pela frente. Então é importante... É um bom sinal. É um bom sinal. É importante que, de fato, eles penteiam o cabelo, é importante que eles estejam lidos, é importante que eles tenham realmente passado pela experiência dos livros. Então, eu vou novamente recorrer a um recurso que eu utilizo muito para fazer as pessoas entenderem a importância desse encontro. Eu vou utilizar storytelling. Que é o que a gente tinha falado, né, anteriormente. Olha só, o professor e a professora, na preparação, no convencimento de que o encontro presencial é importante, ele deve começar a instigar o seu aluno a ser desenvolto não somente na inteligência intelectual, que é a cognitiva, mas em todas as outras. E aí eu vou contar uma história para vocês. Há alguns anos, quando eu estava dentro de uma sala de aula presencial, eu tive um aluno que ele assumiu uma postura um tanto quanto debochada. Ele duvidou da minha capacidade de ensinar. Ele disse que o conteúdo que eu ministrava para ele estava muito aquém da sua inteligência. Ele me desafiou. E eu senti aquele peso. Eu confesso a vocês que eu senti aquela pressão. Diante de todo mundo ele fez isso? Diante de todo mundo. Olha só, não é bacana, né? Uma postura dessa. Agora, pasmem, ele de fato, intelectualmente, era extraordinário. Ele de fato tinha um QI elevado. E eu resolvi fazer um teste com ele. Eu falei, fulano, bora fazer o seguinte... Se eu não proceder bem com você, se eu não te der uma aula boa, na aula que vem, você pode assumir o meu lugar. E ele falou, combinado, professor. Olha só. E aí eu falei para ele, combinado também. Chegou a aula seguinte e a gente começou com atividade escrita. Uma atividade escrita de mais ou menos umas 10 questões. Eu passei a atividade para todo mundo e ele foi o primeiro a me entregar. E quando ele me entregou, Mirella, ele deu aquele sorrisinho assim, sorrateiro, sonso. E aí eu peguei a avaliação dele e vi que, de fato, ele tinha respondido todas e muito bem. Acertou todas. E todos os demais me entregaram a meia hora depois. Ele realmente tinha um QI elevado. Mas, como eu disse para vocês desde o começo do nosso workshop, ser inteligente está muito diferente de ser sábio. Ele tinha apenas um viés da inteligência. E eu vou provar isso para vocês agora. O meu segundo teste foi convocar os alunos para fazerem trabalhos em equipes. E ele se recusou, disse que não precisava de nenhum colega para fazer um trabalho bem feito. Eu acatei, eu silenciei. Muito bem. Depois, eu lancei cases de condutas imorais dentro da sala de aula. E ele disse que aceitaria propina. Ele disse que aceitaria propina porque todo mundo no Brasil aceita, segundo ele. E depois, Mirella, eu propus para a sala de aula um debate. E quando foi a vez dele de argumentar nesse debate, ele assumiu uma postura muito intempestiva. A aula terminou. Todo mundo foi embora e ele ficou me aguardando conversar com ele. Se aproximou de mim e disse, Franklin, pegou no meu ombro, eu vou assumir o teu lugar na aula que vem. Aí eu mostrei para ele a prova dele, acertou tudo. Aí ele viu como eu vou assumir teu lugar, aí eu falei, senta um pouquinho. Aí ele sentou. Aí eu perguntei para ele, quando eu te pedi para você fazer parte de equipes, você topou? Não. Era também questão de prova. Era. Sem ele saber. Sem ele saber. Era uma pegadinha. Era tudo avaliativo.
Aí ele disse, não, eu não participei porque eu sou melhor. Aí eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, você não é uma ilha. Você precisa se relacionar com as pessoas. E no quesito inteligência relacional, você reprovou. Você tirou nota 0, porque você sequer participou. E aí ele ficou com a cara... E aí ele começou a colocar a mãozinha dele no queixo, como você está fazendo agora. Depois, eu falei para ele, no debate você foi muito intempestivo com as pessoas, concorda comigo? Aí eu falei, eu fui duro, mas elas mereceram. Não, elas não mereceram. Te faltou, naquele momento, inteligência emocional para você lidar com a opinião contrária à sua. Logo, nesse quesito, você também reprovou. E a inteligência emocional é um dos principais requisitos que um professor precisa ter. E profissionais também. Sem dúvida. E aí, para finalizar, eu perguntei para ele, você lembra como você me respondeu sobre os cases, as propinas? Você me disse que aceitaria. Não é? Aceitaria. Você não tem inteligência moral. Sua ética está deformada, está anômala. Você também zerou nesse quesito. Aí eu perguntei para ele, você que é bom de cálculo e bom de memória, foram quantas avaliações? O professor, foram 4. Exato. A cognitiva, a escrita, 2,5. A moral, 2,5, dá 5. A relacional, 2,5, dá 7,5. E a emocional, mais 2,5, dá 10. Sua média está 2,5. Sente um pouquinho, porque você tem muito que aprender. Ele ficou um pouco chateado, mas ele voltou na semana seguinte, com a postura mais humilde. E finalmente, essa história é verídica, ele acatou os ensinamentos. Ele desenvolveu nos outros vieses das inteligências. E ele se transformou no aluno nota 10. E ele virou um profissional super requisitado. Porque ele entendeu que ele tinha inteligência, mas ele não era sábio. E ele passou a ser sábio a partir do ponto que ele se desenvolveu relacionalmente, moralmente e emocionalmente. Olha só, que história. E aí a gente volta com essa história que você contou no assunto do nosso primeiro bloco, quando a gente fala sobre a questão do ensino tradicional, esse ensino das metodologias ativas, né? Que não é somente o conteúdo em si, você saber aquele conteúdo em si. Existem também outros fatores importantíssimos que também o aluno precisa saber. Essa questão do emocional, do moral. Então, isso é muito importante. Inteligência relacional é algo que está em falta dentre muitos profissionais. O que causa demissão, geralmente, não é incapacidade técnica. O que causa as demissões é a incapacidade das pessoas em lidarem com os outros. Em tratarem os outros com educação. Em tratarem os outros com doçura, com delicadeza. Nós, muitas vezes, concebemos o diverso como adverso. E o diferente é uma possibilidade que nós temos de aprender. Só que como nós passamos 9, 10, 11, 12, 13 anos da nossa vida no ensino regular, aprendendo apenas intelecto, técnica, e o terceiro ensino, o ensino superior da mesma forma, a gente não se desenvolve como ser humano. Então a gente não sabe lidar com as equipes. A gente não sabe lidar com os pares profissionais. A gente não sabe entender o que está havendo conosco com aquela tristeza. Então, quando você oferta esse tipo de ensino, você não vai excluir o conhecimento técnico que está nos livros, você não vai excluir a necessidade que aquele rapaz e aquela moça têm de serem grandes engenheiros, mas você vai oferecer a eles a possibilidade de serem grandes engenheiros, mas dessa vez sendo grandes líderes, sendo bons conhecedores da psique humana e sendo pessoas dóceis. Olha só. E para a gente finalizar o nosso workshop, vamos falar sobre curadoria da educação, que é um tópico que o professor Franklin destacou para a gente discutir aqui no nosso workshop, e eu queria que você falasse para a gente finalizar. Então eu vou fazer de novo storytelling. Esse último tópico que nós estudamos aqui no nosso último bloco, sobre esse preparatório do aluno para ele adentrar a sala de aula presencial, ele não foi à toa. Então se ligue nessa história. Suponhamos que nós sejamos aluna e aluno, e assim que nós finalmente tivermos a experiência da aula presencial, todos arrumadinhos, com banho tomado, cabelo bem feito, a gente chega e tem dizeres no quadro branco do professor. Estão vendo esses livros? O professor dizendo em linhas. Estão vendo esses livros?
Escolham o que melhor lhes apetecerem e leiam, e daqui 1 hora a gente vai conversar. O aluno e a aluna vão chegar numa sala de aula que está cheia de livros. Livros na cadeira, livros nas prateleiras, livros nas mesas, e os alunos poderão ler esses livros. E depois de 1 hora, eles conversarão e farão resenhas numa roda aberta. E o professor será um desses ouvintes. Isso é a curadoria. Curadoria sou eu te dar a chance de ler alguma coisa e você se tornar proprietária daquele conteúdo e me passar a tua experiência. Você fazer uma resenha crítica, por exemplo. É o professor decidir que deve fazer a aula em movimento circular para que assim os alunos se vejam e cada um conte a sua experiência que teve com aquela leitura. Esse é um exemplo de curadoria da educação. E aí, esse discente que está desenvolto no relacional, no moral, no emocional, ele vai tornar esse momento muito aprazível, porque ele realmente vai ter autoestima para contar o que foi que ele internalizou, ele vai escutar o colega e todos juntos terão a possibilidade de fazer conhecimento acontecer. Olha, quanto conhecimento, professor, parabéns. A todos nós. Parabéns pela aula que você nos deu aqui, eu também aprendi bastante e tenho certeza que você de casa também aprendeu bastante, né? A gente conversou sobre metodologias ativas do ensino híbrido, um assunto importantíssimo, vou falar novamente, um assunto atual que é preciso ser discutido e você fez isso, olha, com excelência. Muito obrigado. Tenho certeza que vocês também que nos acompanharam gostaram bastante. Parabéns, professor, mais uma vez. A gente vai encerrando o nosso workshop por aqui e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.